Bom dia, turma do 8º ano! E aí, tudo beleza? Então, bem-vindos a mais um podcast Se Liga na Língua Portuguesa. Eu sou o professor Eugênio. Não sou nenhum gênio, mas eu posso esclarecer as suas dúvidas. Essa é a aula 2 da apostila de setembro. E na aula 2, nós veremos o poema Morte e Vida Severina. Esse poema foi escrito por João Cabral de Melo Neto, que foi um poeta e diplomata brasileiro. A sua obra poética vai desde uma tendência surrealista, ou seja, aquela corrente literária e artística baseada nos sonhos, até a poesia popular. A poesia de João Cabral de Melo Neto é marcada pelo uso de rimas bem colocadas e ele inaugurou uma nova forma de fazer poesia no Brasil. O seu nascimento foi em 9 de janeiro de 1920 e ele faleceu em 9 de outubro de 1999. Nasceu no estado de Pernambuco e faleceu no estado do Rio de Janeiro. Ele se formou no Colégio Marista em São Luís. É isso aí, gente. Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá! Eu farei algumas explicações a respeito do poema Morte e Vida Severina. Sim, você tem ele aí na sua apostila e eu irei detalhar para você um pouquinho do que diz a parte 1 e a parte 2. Este poema, gente, é dividido em 18 partes. Lembrando que o poema dramático ele foi escrito para ser encenado. Este poema que você vai ler ele se transformou em uma animação feita pela TV Escola. Você encontra no YouTube ao digitar lá Morte e Vida Severina Animação. E também se transformou em um filme nacional com o mesmo título. Você pode depois procurar no YouTube. Tem o filme completo lá com as 18 partes do poema. Nós vamos ver apenas 2 delas. Como vocês podem perceber aí, a parte 1 tem o título O Retirante explica ao leitor quem é e a que vai. E temos a parte 2, encontra 2 homens carregando um defunto numa rede, ao grito de ó irmão das almas, não fui eu quem matei não. Essa é a parte 2, o título da parte 2. Então temos aí no início de cada parte o título daquela cena. A cena 1, ela é toda voltada para a apresentação do retirante, o Severino. E ele começa dizendo ali o nome dele e explicando que é difícil saber qual Severino ele é, porque na terra onde ele vive são muitos os severinos, porque naquela região as pessoas ainda praticam a romaria, que é aquele ato de caminhar até uma cidade ou até um templo para visitação de um templo religioso. Em São Paulo temos o Templo de Aparecida, em Goiás nós temos o Templo do Pai das Misericórdias. Aliás, em São Paulo tem o Templo do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, tem o Templo de Aparecida. Em Goiás também tem ali um templo religioso muito visitado. Todas as cidades, ou quase todos os estados, têm templos religiosos para visitação. Então ele fala lá que tem muitos severinos, porque é nome de santo de romaria. E como ele não tinha sobrenome, sim, ele não tinha sobrenome. Olha o que ele diz ali,
meu nome é Severino, não tenho outro de pia, ou seja, ele não tem um segundo nome de batismo. Então chamaram ele de Severino de Maria. Só que tem muita Maria e muito Severino. Então não dá para saber que Severino que é só falando que ele é o Severino de Maria, porque tem muitos Severinos com mães chamadas Maria. E ele ficou sendo Severino da Maria do finado Zacarias. E ele diz que isso não diz nada, né? Diz pouco, porque havia muitos Severinos, filhos de Zacarias, por causa de um coronel mais antigo lá na região que tinha esse nome. E também porque outros homens lá também se chamavam Zacarias e já tinham morrido por causa do nome desse coronel, né? Então, para homenagear o coronel, muitos homens passaram a se chamar também Zacarias. E aí ele diz então que ele ficou sendo Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Só que ele diz que isso ainda é pouco, porque lá também viviam mais 5 Severinos. Enfim, ele diz que ele é aquele que está caminhando e está falando com você, leitor. E ele diz que esses Severinos são iguais em tudo na vida, tanto do jeito que eles vivem, como na aparência física. Olha o que ele diz. Somos muitos Severinos iguais em tudo na vida. E ele passa algumas características físicas dos Severinos. Cabeça grande, ventre crescido, pernas finas e sangue de pouca tinta, ou seja, sangue ralo. Não é um sangue grosso, é um sangue ralo, muito provavelmente por conta da fome que as pessoas passam naquela região, ou passavam, mas muitos ainda passam hoje. E ele deixa isso claro quando ele diz, olha, somos tudo, inclusive na morte igual. Morte que se morre na velhice antes dos 30 anos. Isso é um contrassenso, porque uma pessoa que não chegou aos 30 anos não é velho, mas por conta das condições de vida, a pessoa envelhece demais na aparência física e morre antes de completar 30 anos, ou morre de emboscada antes dos 20, ou seja, são assassinados antes dos 20 anos. Olha só que realidade. Ou então morre de fome todo dia um pouquinho, de fraqueza e de doença, que é morte severina em qualquer idade, em até gente não nascida, ou seja, muitas crianças morrem de fome e de desnutrição. A mãe, no caso, não tem o que comer e o feto não chega nem a nascer. Então ele está pintando a realidade dura do sertão da Paraíba, lá do interior da Paraíba, uma terra onde tem muita fome, muita seca e onde as pessoas morrem dessas formas que ele falou aí, de forma muito dura. Devemos lembrar que a palavra severino e severina vem de severo, ou seja, de algo duro. Por isso que é morte e vida severina, morte dura, de uma vida dura, de pessoas que recebem o nome Severino. No caso, ele generaliza o nome Severino para todos aqueles que têm essa vida dura lá na Paraíba. Então, a primeira parte do texto é a apresentação do eu lírico ali, que é o retirante, aquele que está se retirando de sua terra em busca de condições melhores. Lembrem-se que isso foi explicado lá na aula 1. A parte 2, ele encontra 2 homens carregando um defunto. E aí ele estabelece ali um diálogo com esses homens, perguntando quem era esse homem. E ele responde lá, se chamava Severino Lavrador. Olha lá como é que ele identifica o morto. Também chama Severino, mas esse é um Severino Lavrador, que lavrava a terra, ou seja, ele tinha um punhado de terra. E ele pergunta de onde está se trazendo. E ele explica de onde é, da Caatinga, que é mais seca. Ou seja, o retirante, o morto ali no caso, vivia no lugar da Caatinga, onde a terra é mais seca. E ele pergunta se a morte foi morrida ou matada. Tem diferença, gente? É claro que tem. Morte morrida é aquela que você morre
por doença, como ele explicou lá em cima, por fome, por doença ou por velhice. Agora, a morte matada é aquela que você morre, né, de assassinato, numa emboscada, como ele deixa claro. E aí o rapaz responde, foi de morte matada. E mataram ele como? A bala ou a faca? Pergunta o retirante. E ele explica lá que a morte deste Severino Lavrador foi a bala, porque é mais garantida. A bala atinge mais longe, é isso que eles tentam dizer ali para o Severino. E o Severino pergunta por que o mataram. Mataram ele para tomar a sua terra. E ele pergunta, mas ele cultivava alguma coisa nessa terra? Não, cultivava quase nada, era uma terra seca, né? Cultivava o quê? Palha, porque lá tinha pedra e areia nessa terra. E ele pergunta, mas por que o mataram? E ele explica, para espalhar-se. Ou seja, a pessoa mais rica mata a mais pobre para tomar a sua terra e ter mais chão. E ele pergunta o que vai acontecer com a espingarda. Nós temos aí, né, uma metonímia, substitui a pessoa pelo objeto. O que vai acontecer contra a pessoa, no caso, contra aquele que matou? Ele diz, né, que vai ter mais espaço para soltar as filhas bala. O que ele quer dizer ali é que não vai acontecer nada com essa pessoa. Ela simplesmente vai continuar tendo mais espaço de terra e podendo matar mais gente, né, com as suas aves bala, que é uma figura de linguagem, uma metáfora ali para a bala, uma personificação da bala. Na verdade é metáfora, ele compara a bala com uma ave, né, que voa e atinge longe. E aí ele pergunta para onde estão levando, e ele, né, os irmãos das almas levam ali o corpo para o cemitério. Aí ele diz, a sua morada, né, que é lá o cemitério em Toritama, cemitério de Torres, lá na cidade de Toritama. E aí, então, o retirante se oferece para tomar o lugar de um dos dois, porque é caminho dele, aquele local por onde passarão os irmãos das almas. Irmãos das almas, gente, eram pessoas que se ofereciam para preparar o corpo gratuitamente, né, daquele que morreu. Você tem aí ao lado o vocabulário que explica algumas partes dos textos. Eu não vou ler, porque vocês têm aí na apostila de vocês. Eu espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa e que você use as minhas explicações para responder à tarefa, ao questionário que vem logo após aí ao poema. E se você quiser, procure no YouTube tanto o filme quanto a animação. A animação, gente, é excelente. E lá tem o poema inteiro. Você pode ver também só a parte da leitura. Fica a seu critério assistir inteiro ou então só a parte que você precisa para o seu texto ali. Uma animação muito bacana da TV Escola. E o filme tem completo, mas eu não sei qual é o autor do filme, mas é um filme nacional muito bom. Por hoje é só, gente. A gente se vê na próxima aula. Até mais! Valeu!